Muito obrigado por terem vindo até aqui. Gratidão, uma alegria imensa vocês estarem aqui, me prestigiando a Sociedade Brasileira de Eubiose. Tudo bem contigo? A maioria aqui já é minha conhecida. Conheci agora há pouco a Ana, muito gentil. Moisés, muito gentil. Mara, já conheço. Você, como chama? Cláudia? Ótimo, Cláudia, bem-vinda. A maioria já pertence aos nossos quadros, né? Já são irmãos. Mas temos o Felipe, foi meu vizinho recentemente, né? Está namorando a sociedade. Em breve, quem sabe, né? O Moisés, né? Visitante, muito bem-vindo. E a Cláudia também. Nasceu e se criou na Eubiose? Opa, então tem muito para ensinar a gente, hein? Vamos aproveitar dela. E a Mara também. Eu sei que é uma pessoa muito espiritualizada, muito querida na cidade, pessoa boníssima. Então, gente, a gente está aqui, vamos falar do tema, a crise existencial que vivemos. Será que a gente está em crise? Será? Bom, para quem não conhece, vou falar dar um breve recado sobre a eubiose, né? Nós somos uma escola filosófica e iniciática, né? Somos uma escola que está aberta a toda e qualquer pessoa, tá? E a gente tem à disposição um acervo imenso de conhecimentos acumulados ao longo de centenas de milhares de anos, que pertence a cada um de nós, tá? É um conhecimento que pertence ao Felipe, que pertence a Adelina, que pertence a mim, que pertence a todo mundo, até quem não conhece, que nunca ouviu falar de eubiose. É da humanidade. Porventura, está na nossa mão, que é uma grande e imensa responsabilidade, né? Então, o nosso fundador, professor Henrique José de Souza, né, e sua esposa, venerável Dona Helena Jefferson de Souza, fundaram a sociedade há exatos já 100 anos, já existimos, tá? Foi fundada na cidade de Niterói, e a gente está tentando fazer a nossa parte no sentido de melhorar a humanidade, trazer para a humanidade, voltar a humanidade a uma época de ouro que nós já vivemos, tá? Por incrível que pareça, nós já vivemos uma época de ouro. E é nosso direito que isso volte. E para nós que já despertamos, que estamos aqui, né, numa noite de sábado, com tanto atrativo lá fora, tanta coisa para se fazer, e vocês se abancaram a vir aqui, né? Poxa, então são pessoas como nós, que já despertaram, que querem algo a mais, que estão insatisfeitas com o que está acontecendo aqui. Desculpa, tem mais 2 pessoas lá atrás, me perdoa, tá? Sejam muito bem-vindas, tá? E é um prazer que vocês estejam aqui. Se quiserem se aproximar, tá? Estão à disposição. Chegou mais uma irmã também. Então, a nós já é pedido que a gente, já passa a ser um dever. Não sei se vocês concordam comigo, mas nós que já despertamos, que já vimos que existe algo a mais, né? Que a vida não é só isso, que a vida não é o que tenta nos empurrar goela abaixo, né? A gente tem um dever de despertar nos outros também. Isso que um dia já despertou na gente, né? Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo bem? Estava um pouco distante. Então, nós já despertamos e é necessário que a gente desperte outros. Se cada um de nós despertar mais 1, mais 2, a gente vai formar uma corrente do bem que vai se sobrepor a essa massa de negatividade, de atraso, de um ciclo que já está vencido, que já está terminando, tá? Então, a boa notícia, nós estamos num fim de ciclo, como nosso professor, nosso mestre dizia, fim de um ciclo apodrecido e gasto, tá? E já iniciou um novo ciclo, que vai trazer dias melhores para a humanidade. Então, olha que bênção. Já estamos vivendo um novo ciclo. Acho que é uma boa notícia, né? Mas sempre tem um mas, né? Mas ainda existem resquícios do ciclo antigo. Então, no momento, nós estamos convivendo com 2 ciclos. Um apodrecido e gasto, que ainda está aí fazendo barulho, e eles fazem barulho, sabem fazer. Não faz, Adriano? Fazem barulho. Fazem barulho. Estão aí na política, estão aí na economia, estão em todos os países, estão para todo lado. Até onde a gente não imagina, até dentro de religiões, dentro de movimentos, para todo lado, a turma atrasada está fazendo bagunça. É a turma do fundão.
É a turma do fundão que está na escola para fazer bagunça e não está interessado em aprender. Quer perturbar a vida do professor, quer atrapalhar os outros, né? Mas são nossos irmãos também. E um dia, eles vão também se despertar, né? Então, ao invés da gente criticar, jogar pedra, não, vamos mostrar para eles que é muito melhor ser do bem. É muito melhor, poxa. Gente, ser do mal é coisa atrasada, coisa que não tem nada a ver. Sorrir não é muito mais gostoso do que ficar com a cara amarrada? Não é, Lília? Dá um sorriso, e às vezes um sorriso muda a vida da pessoa naquele dia. Pelo amor de Deus, você sai pela rua aí, e eu tenho essa vantagem, que eu trabalho envolvido aí no dia a dia das pessoas, e eu sei o tanto que faz. Às vezes eu estou acabrunhado, estou chateado, tem conta para pagar, o dinheiro não está dando, e você está assim, está assado. Chego na loja da Mara, ela me trata com aquela simpatia, o Ramon, que trabalha com ela, com aquela energia positiva. Pronto, muda meu dia. Eu saio dali distribuindo aquilo que eu recebi. Um dedinho de prosa, como o mineiro bem gosta, um dedinho de prosa, né? Uma conversinha no pé do ouvido. E às vezes a pessoa nem sabe o bem que fez para a gente. Mudou o meu dia. E às vezes até vendo tudo. Chega em casa, ó, vendi tudo. Opa, porque eu estando bem, todo mundo quer que eu esteja perto. Então eu, como vendedor, poxa vida, é um macete. Eu estar sempre com um sorriso no rosto. Estou entregando aí, ó. Quem quiser ser vendedor, sorriso no rosto, humildade no coração. Duas coisas básicas para se dar bem em qualquer profissão, especialmente a minha, que eu dependo que os outros queiram comprar o que eu estou vendendo. Puxa vida. Então, sorriso no rosto. Eu não tenho problemas. Não tem problema, está tudo em paz, tudo em ordem, e vou tocando a minha vida. Então, vamos entrar no tema. Fui falar de crise? Pronto. Fui falar de crise, já provoquei uma aqui. Bom, desculpa aí, Núbia. Alguém, então, concorda comigo que estamos em crise, ou tem alguém que acha que não? Está tudo bem, tudo bom, está tudo perfeito? Não está, né? A gente olha aí a nossa economia, a gente olha a política, a gente olha a educação, a gente olha as famílias, a gente olha as cidades, como a Ana falou, a gente olha o rio, está poluído, né? A gente olha as ruas, está sujeira para todo lado, a gente vê pessoas que não têm o que comer, enfim, estamos em crise. Tá, eu já completei 60 anos, já vivi um bocado. Não lembro de um dia que eu não tivesse ouvido falar que o mundo está em crise. Sempre estivemos em crise, né? O mundo está em crise, nosso país vive em crise, de todo tipo, né? E a gente internamente, e aí é o que nos cabe, aí é onde a gente pode trabalhar, as nossas crises internas. Eu não tenho como mudar, como interferir na crise econômica do planeta. Eu não tenho como interferir na crise política do país. Sou ninguém na fila do pão, para dar meu pitaco. Agora, dentro de mim, cabe a mim. É minha responsabilidade. Então, é essa crise que a gente precisa encarar de frente. Mas quando eu falo encarar de frente, é realmente ter a coragem de ver, poxa, eu meti o pé na jaca. E parece até que eu gostei de meter o pé na jaca. Mas não está certo. Pela minha ética, pelo que eu penso, pelo que eu aprendo, não está certo. Vou de novo fazer isso? Não devo. Então, quais as ferramentas eu tenho? Poxa, então, primeira coisa, vontade. Tudo que eu quiser fazer na vida, primeiro eu sei que vai demandar tempo. Eu não construo um prédio só porque eu desenhei e fiz a planta, só porque eu quis. Não. Eu preciso saber que vai demandar tempo. Mas, quanto mais cedo eu começar, mais cedo a obra vai terminar. Dentro de nós é a mesma coisa. Se a gente for ficar listando, eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo, vai dar um desânimo tremendo. Mas se eu pegar e fatiar, bom, o que é mais urgente? Poxa, eu não posso mais chutar cachorro na rua. Isso está muito feio. Então, tá. Então, por que eu chuto cachorro na rua?
Aí eu tenho que me analisar, fazer uma introspecção. Mas por quê? Por que eu tenho raiva do cachorro? Ah, puxa vida, lembrei, quando eu tinha 5 anos de idade, um cachorro me mordeu. Tá, então, descobri, tá, mas eu não tenho mais 5 anos de idade, não tenho mais cachorro, nenhum cachorro me mordeu mais. Por que eu ainda tenho raiva do cachorro? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu tenho que... Não, o próximo cachorro que eu vier, eu vou fazer o contrário, eu vou ver se eu faço um carinho. Isso aí eu estou falando uma coisa muito simples, mas a gente pode resolver qualquer coisa. Qualquer coisa, né, Nube? As coisas mais sérias que a gente tem como seres humanos, e a gente tem muita coisa séria para resolver, ninguém está aqui iludindo, né? Mas tudo pode ser resolvido com vontade, o que a gente chama de amor-sabedoria aqui na sociedade. O que é amor-sabedoria? É o conhecimento. Então, tem técnicas, tem maneiras, eu vou procurar a maneira, como no prédio, eu construí, a vontade minha, eu construí o desenho, perfeito, fiz o esboço. Agora, eu tenho que procurar como construir, que materiais eu vou usar, que tipo de encanamento, que tipo de material elétrico, como é que eu quero a decoração, quantos quartos vai ter, vou definir tudo. É como fazer. E depois, atividade. Mete a mão na obra. Então, tá, eu vi que eu tenho um problema dentro de mim. Já analisei. Tá, eu quero parar de fumar. Nada contra quem fuma, mas se a pessoa quer parar de fumar, então tá, vontade. Como eu vou fazer? Isso, aquilo. Tá. E agora, atividade. Com certeza, se a gente persistir naquilo, daqui a um tempo, passou. A gente ficou livre e falou assim, mas parecia que era uma montanha tão alta, mas eu consegui galgar. Eu consegui transpor. E a gente consegue. Então, o que a gente tem que fazer? É saber essas técnicas. Aqui dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose, a gente aprende diversas técnicas. Bem-vindo vocês dois, bem-vinda, bem-vinda. E a gente aprende diversas técnicas. Só que assim, é aos poucos. Vamos dizer que a gente está muito acostumado com a vida antiga, com a maneira antiga de ser, né? Nós vimos vivendo assim há muito tempo. Nossos pais, nossos avós viveram assim, a gente aprendeu uma série de coisas assim, né? Tá, mas vai parar em mim. Daqui não passa. É isso que eu tenho que fazer. Daqui não vai passar. Então a gente traz sim coisas que vêm, inclusive, carregadas pela genética, coisas que estão ligadas à família que a gente vive. Tá? A gente tem um que a gente chama de karma familiar, como a gente tem um karma pessoal, como a gente tem um karma da nação que a gente está. Então, assim, é uma série de coisas que, às vezes, assim, não foi exatamente eu que causei, mas eu tenho dentro de mim. E se está dentro de mim, a vida não erra. Se tem uma coisa que a vida não faz, a vida como um todo, vocês podem dar o nome que for, Deus, a vida, o infinito, enfim, a vida não erra, nunca. Então, se está dentro de mim alguma coisa, está latejando, está pedindo para ser arrumada, é porque eu tenho condições de arrumar. Concorda, Marluce? Inteiramente. É uma sábia. E além de cantar muito bem, né? Puxa vida. Então, nada vem para a gente que não seja para nosso crescimento. As crises são realmente, como se fala aí, são momentos de crescimento, se a gente entender assim. Senão, a gente tem a alternativa de cair no vitimismo, enfiar a cabeça igual o avestruz faz, ou ficar se lamentando, ou ficar se fazendo de vítima, e os problemas vão continuar, os anos vão passar, a gente não resolveu. E a gente ainda vai perpetuar aquilo através das pessoas que a gente convive e tal. Agora, se a gente encarar as crises, os momentos de dificuldade, seja quais forem, seja falta de dinheiro, seja problemas emocionais e tudo, e buscar isso, vontade, amor, sabedoria, atividade, encarar de frente, não fingir que não existe. Não, eu estou me vendo, estou olhando no espelho. Eu tenho, até que meu olho é bonitinho, tá, pô, mas essa espinha aqui, pô, mas isso aqui. Eu tenho que ver meus defeitos, elogiar o que eu tenho de bom, me parabenizar, poxa, já conquistei, já sou assim, já sou bacana, pô, legal, parabéns, cara, você está lutando. Mas eu tenho que ver as coisas feias também. E quando a pessoa me critica, eu tenho que ver, pô, de repente ela está falando a verdade, pô.
Ah, não é porque ela falou que eu faço uma coisa errada que eu vou bater nela. Não adianta. Brigar com o mensageiro adianta. O cara vem dar uma notícia ruim, eu mato ele, resolveu o problema? Não, eu só arranjei um outro. Né? Então não adianta. Se a pessoa vem e fala assim, Cecílio, você cometeu tal erro. Poxa, cabe a mim analisar depois. Pode ser que ela tenha falado, ela não viu direito, pode ser que ela tenha falado até por uma crítica mordaz, sem sentido, mas possivelmente tem alguma coisa ali. Né? Então, quem sabe, a hora que eu deitar a cabeça no travesseiro e for me preparar para morrer, né? Já que a gente morre todo dia, ou toda noite, e a gente renasce todo dia, fica aí para vocês pensarem. Na hora que a gente vai se preparar para morrer ali, quem sabe a gente faz uma retrospectiva dessa vida de hoje, né? Eu vivi uma vida, daqui a pouco ela vai terminar, a vida de hoje. Eu fazendo uma retrospectiva, eu falo, poxa, não é que a Judite me falou uma coisa que tem tudo a ver? Realmente, eu não tinha visto isso aí, mas ela tem razão. Ela pisou justamente no meu calo, doeu porque tem um calo ali, pô. Então, se o calo é meu, de quem é a responsabilidade? Dela? De Deus? Do governo? Não, é minha. Só eu tenho a possibilidade de resolver. Que coisa boa! Eu não dependo de ninguém para resolver. Que ótimo! E se está ali, é porque está ao meu alcance de resolver. Não é, Cláudia? Senão, eu estaria com a Cláudia. Se o problema que está aparecendo para a Mara não coubesse a ela, coubesse a Núbia, estaria com a Núbia. Ou vocês acham que a vida é aleatória? Então não tem um governo, não tem uma inteligência superior guiando tudo? Então nós estamos no caos. Não é isso que a gente vê, né? Não é isso que a gente... Aliás, deixa eu... Só assim, rapidinho. Vocês já ouviram falar do número 1 sobre 137? É uma coisa que os físicos, teóricos, ficam se perguntando por que raio que esse número aparece tanto. E até o Linus Pauling, um cara fora de série, ele... Passava a vida, ele falou que o dia que ele morresse, ele ia perguntar para Deus, que diabo é esse número de 137? Chama constante de estrutura fina. O caso é que, se fosse, é uma coisa lá entre átomos, tá? Que tem a ver com a interação entre átomos. Mas o caso é o seguinte, se fosse ao invés de 1 sobre 137, se fosse 1 sobre 136 ou 1 sobre 138, o mundo não existia. As coisas os átomos conseguiriam se juntar, não existiriam moléculas, não existiria nenhum de nós aqui. Então, veja assim, os cientistas não quebram a cabeça. Esse número 1 sobre 137 está em tudo. Então, assim, existe uma ordenação em tudo. Se você pegar o número de Fibonacci, eu ouvi falar 1,1618, uma coisa assim, é uma sequência Fibonacci, que é assim, você pega o número anterior, mais a soma dos dois anteriores, o número tal não é a soma dos dois anteriores, e vai fazendo aquela sequência. E isso você está em toda a natureza. Toda a natureza tem essa sequência Fibonacci. Então, as coisas não são aleatórias. Não são aleatórias. Agora, só para o número 137. Aqui na sociedade, a gente aprende que esse número é muito especial. Não é? Porque a gente é uno, eu sou um, em essência, mas eu sou três ao mesmo tempo. Eu sou corpo, mente, eu sou corpo, alma e espírito. Eu sou perna, tronco, cabeça. E por aí vai, a gente é trino, uma série de coisas eu posso falar, onde a trindade funciona. E até Deus é trino, né? Pai, mãe, filho. Ou Brahma, Vishnu, Shiva, ou todas as teogonias falam na trindade, né? Então, assim, tudo é trino e a gente tem 7 corpos, 7 níveis de consciência. Então, nós somos 1, 3 e 7. E esse número 137, um que é Deus, dividido por 137, que é a gente, está em tudo que é átomo. Fala sério, né? Aí vocês vão falar que o mundo é aleatório. Ah, que problema, Deus não gosta de mim, pelo amor de Deus. Ah, que é isso, gente? Não. Então, assim, vamos encarar com seriedade as coisas. Então, o que é uma crise? A crise em que vivemos. A gente só vive na crise, depende da gente como encarar. E essa crise, como eu estava falando com a Ana, se a gente bem usá-la e adquirir com a crise, o conhecimento, veja bem, na medida que eu vou analisar os problemas,
e vou ter a vontade, vou analisar as causas, vou descobrir as causas e vou saná-las, eu cresci, eu me torno uma pessoa melhor. Né? Eu venci. Gente, se a gente conseguir vencer uma nidana, a gente chama aqui na sociedade os defeitos, vamos dizer assim, de nidanas, e as coisas boas de escandas. Se eu conseguir na minha vida vencer uma grande nidana, vamos dizer que eu fosse um alcoólatra, um alcoólico, e nessa vida eu consiga vencer isso, foi uma grande vitória. A humanidade ganhou, não só eu faço parte da humanidade, não faço? Então, se eu vencer uma grande nidana em mim, eu estou ajudando a mim, primeiramente, eu estou ajudando a minha família, imagino tanto que uma família de alcoólico sofre, ou as pessoas que se drogam, enfim. Estou ajudando a minha família, estou ajudando a minha sociedade, a cidade que eu estou, o meu país e a humanidade inteira. Aí que está a beleza da coisa. E hoje, com a tecnologia, a gente entende muito bem o que é o www, nessa rede, não é? Hoje eu pego o celular e falo com as pessoas do mundo inteiro. Estamos conectados pela tecnologia. Só que o segredo, que muitos já descobriram, é que nós já estávamos conectados com toda a humanidade, desde sempre. Já somos conectados uns com os outros. Sabe? Então, à medida que eu melhoro toda a humanidade. Nem que seja um tiquinho. Mas como Deus não tem pressa, né? Deus tem a eternidade, nós temos também, de tiquinho em tiquinho, né? A galinha vai enchendo o papo de grão em grão, né? Então, é claro que cada um de nós tem a sua história. O Felipe está aqui hoje, assistindo a palestra. Ele não foi sempre o Felipe que está aqui agora. E não vai ser o Felipe amanhã. Vai ser outro. O de ontem era outro. O de 10 anos atrás era outro. De 20 anos atrás, acho que nem tinha nascido, né? Está novinho ainda. Já tinha? Então tá. Então, eu não sou a mesma pessoa que eu era quando neném, quando jovem. E não vou ser amanhã. Depois dessa palestra eu sou outro, porque eu já me misturei com vocês. Mais do que além de já estar ligado com todo mundo, a partir de agora que a gente está aqui interagindo, eu estou pegando um pouquinho de vocês, nós estamos nos misturando. Vocês vão levar para casa um pouquinho de mim. Não tem como evitar isso. E aí que está a beleza, ou que está o problema. As criaturas que sabem manipular isso para o mal, fazem parte do ciclo antigo, apodrecido e gasto que está terminando, elas usam isso e nos manipulam bonitinho. Tá? E nos pegam pelo medo. É um grande fator que a gente se põe à disposição das forças do mal. E o que a mídia faz? Recentemente aí teve uma pandemia, alguns chamam de fraudemia, mas aí isso é outro assunto. O que na pandemia a mídia fez? Calcou pavor nas pessoas, pânico, deixou as pessoas vulneráveis. Morreu mais gente, talvez, de pânico e das doenças, das consequências do pânico, do que do próprio bichinho lá. Né? Então, assim, o medo nos abre, a gente se abre, a gente fica vulnerável. Tá? É uma das coisas. Sabe uma outra coisa que é interessante, que a gente não percebe? A tal da felicidade, ou a busca pela felicidade. Já pensaram que isso é uma grande coisa de pegar? Não é, Ana? Ana estava falando agora mesmo, ela passou pelas ruas ali, está lá, vem ser feliz, compre aqui, né? Está todo mundo lá, um monte de gente comprando, para ser feliz. Engraçado, felicidade, dá para comprar? Interessante. Então, essa busca da felicidade, eu tenho que ser feliz, você nasceu para ser feliz. Ninguém explica o que é felicidade, mas você tem que ser feliz. Você compra isso para ser feliz, você tem que ser tal coisa para ser feliz, você tem e um monte de coisa. E faz você ficar correndo atrás da felicidade. Nunca encontra, mas você está sempre correndo atrás dela. É um bicho que ninguém é igual cabeça de bacalhau, ninguém nunca viu, mas todo mundo corre atrás. Então, poxa, é outra meio das pessoas ficarem vulneráveis. Que raio de felicidade? Onde está a felicidade? Por que eu vou ter medo? Tá? Outra coisa, desejo.
Aí, junto com a felicidade, né, eles jogam o tempo inteiro desejo, desejo, desejo. Você tem que ter isso, você precisa ter aquilo, você precisa formar em tal coisa, você precisa construir isso, você tem. Então a gente vai se juntando de desejos que, na verdade, são desejos pueris, espiritualmente são pueris. Não tem sentido, não pesam. A gente não vai levar para onde a gente vai depois. Né? Então, assim, tem aquele ditado, né? Atrás do carro da funerária não vai um carro da Brinks, vai? Um carro forte? Não vai. Caixão não tem bolso, né? Não tem, já não vão levar nada disso. Mas nós vamos fazer muitas pessoas ficarem ricas se a gente se aderir a isso, porque elas vão nos sugar. A nossa energia vital vai estar sendo canalizada para isso, para correr atrás de suprir desejos, para evitar o medo. Então as pessoas se trancam, as pessoas compram um carro blindado, as pessoas até se armam e, enfim, com medo, gastam dinheiro, gastam energia vital. O que é o dinheiro? Dinheiro é energia vital materializada. Você está usando a sua vida para trabalhar alguma coisa, para aquilo gerar uma renda. Então o dinheiro é a materialização da sua energia de vida. Você pega aquilo e paga por uma coisa que não tem sentido. Tem gente aí que compra relógio de 600 mil reais. Que sentido tem isso? Então, assim, nada contra, isso também gera economia, beleza, mas nós precisamos realmente, né? Tem gente que ganha um salário mínimo, mas só usa roupa de grife, não tem sentido, né? Às vezes a família está precisando de coisa urgente, ou ela poderia investir em educação dela e tal, mas prefere a roupa de grife para aparecer nas festinhas, para a menininha gostar mais dele, não faz sentido, são coisas pueris. Então, nós, que já queremos identificar por que existe crise, nós temos que olhar para isso com maturidade espiritual. E outro grande fator de pavor, assim, da gente se estabilizar e viver em crise, é a tal da morte. Né? O medo da morte, o que vem depois. Então, tem um grande ser, né, que chamava Mário Rosso de Luna, que foi amigo do professor, inclusive escreveu muitos livros, um super cientista, já falecido, em espanhol, e ele lançou um livro que chamava O Livro que Mata a Morte. E ele falava uma coisa assim: a morte é a maior das mentiras. Não existe morte, né? Existe transformação. Existe o dia, ele começa, ele tem um ciclo, ele termina e começa outro. Como eu disse, a gente nasceu, daqui a pouco nós todos vamos deitar e vamos meio que morrer. Amanhã a gente nasce no mesmo corpo, mas terminou um ciclo. E é preciso que a gente perceba isso. Amanhã começa outro, com outros desafios, eu sou outra pessoa, eu tenho uma outra vida para viver. Então amanhã eu não posso carregar os problemas de hoje para amanhã, eu tenho que levar as soluções que eu encontrei já para amanhã. Para amanhã eu colocar em prática e fazer o meu dia, ou a minha vida amanhã ser melhor para mim, para minha esposa, para o meu filho, para com quem eu trabalho, para as pessoas que eu convivo, para a humanidade. Né? Então a crise, ela existe porque nós estamos desajustados. Porque para pessoas ajustadas, equilibradas, existem problemas. Mas não existe crise. Certo? Problemas existem, as pessoas resolvem. A gente resolve. Ótimo. E a gente supera. E segue em frente. E sai melhor. Né? Mas a crise não acontece. Não, essa crise não desestabiliza. As coisas não... A gente enxerga os problemas e resolve. Enxerga os problemas como uma oportunidade de crescer, ou como um teste, ou como... Enfim, como coisas da vida, normal. Faz parte. Né? A gente veio para cá, entrou nessa densidade física, vão existir problemas, dificuldades, desafios. Eu estou aqui me vencendo um desafio, falar em público. Difícil. Difícil, né? Mas eu me propus, poxa vida. Eu me propus. Né? E é assim que a gente vai vivendo. Então, o que a gente tem que buscar? Equilíbrio. E aí uma coisa que eu coloquei na chamada, reconexão. Reconexão. Né? O que é reconexão com quem? Com o que a gente tem de permanente, de imortal, que é o nosso Deus interno, que é
a parte de Deus que está em cada um de nós, né? Somos todos, né, uma partícula da divindade. E está aqui dentro de nós, né? Tem um momento na missa católica que eles falam, Deus está no meio de nós. E é literalmente, está mesmo, na pontinha do nosso coração, chama ponto bindu, reside a divindade em nós. Quando a gente fala assim, estou entusiasmado, vem do grego. Entusiasmado, em grego, significa estou com Deus. Quando a gente não está entusiasmado, então a gente está sem Deus, sem um Deus interno, sem a conexão. Se a gente está com Deus interno, a gente está sempre entusiasmado. Então, entusiasmado, tudo fica fácil de resolver. Os probleminhas pequenos, são só probleminhas. Qual o problema? Qual o problema em ter problema? Né? Então, buscar a conexão. O que significa religião? Vem do latim religare. Religare, reconexão, é a mesma coisa. Né? Então, não é para a gente ficar, sabe, os rituais são importantes, a adoração é importante. Tá, mas o importante mesmo é a gente reconectar, fazer essa olhada para dentro, né? Aquilo que todo mundo fala, olhar para dentro de si mesmo, ver que existe ali uma verdade imutável, que está ali esperando para a gente viver em conjunto. E quando a gente fizer essa conexão, então, vai se abrir um campo imenso de possibilidades. Porque a gente vai entender que a gente pode tudo que quiser. Dentro, claro, né? Não tudo que quiser, mas assim, tudo que um ser humano pode. Um ser humano é uma estrutura que é capaz, a gente tem todas as possibilidades de resolver os problemas que nos vêm. E mais o que eu disse, a responsabilidade. Por isso que a gente estuda, por isso que a gente está aqui, por isso que ao invés de ter ido assistir um show, ou ter ficado em casa vendo televisão, ou ter saído para um barzinho, que é tudo coisa legal, sem nenhum problema, mas nós optamos por estar aqui. Porque a gente quer ouvir alguém falando uma coisa que de repente a gente está buscando, né? A gente quer conhecer um caminho que de repente possa ser trilhado, e é isso que a gente está convidando vocês, é isso que a Sociedade Brasileira de Eubiose convida. E, como eu disse, são conhecimentos que pertencem a todos nós, né? Então, o que a gente tem sempre que ter em mente? Que o ser humano, ele, como eu disse, ele é uno, ele é trino, ele é cétuplo. Nós temos 7 corpos, não só o físico. Então, a gente tem que cuidar do físico, sim, claro. Cuidar da alimentação, fazer exercício, cuidar da higiene, estar sempre bem apresentado. O corpo físico é o nosso suporte. Sem ele, a gente não estaria aqui, trabalhando nessa densidade. Quem funciona? O outro corpo que é. O que faz esse corpo funcionar? Que se tirar da tomada, a gente cai. É o corpo vital. É a eletricidade, é o que faz esse aqui funcionar, que faz o coração bater, que faz a gente estar aqui. Então, nós temos um corpo físico e um corpo vital, que muitos outros lugares chamam de duplo etérico, que a gente, quando tira a foto Kirlian, muita gente sabe o que é a foto Kirlian, aparece ali, né? Como é que está, você consegue identificar até a sua saúde, a sua coisa, pelo aquele halo energético que está envolvendo ali seu campo, né? Que é o nosso aura, que muitos sensitivos enxergam, né? Então, se a pessoa está em determinado estado emocional, ela fica uma cor, enfim, o aura modifica. Nós temos o corpo emocional, que também é chamado de corpo astral, que é onde residem as emoções, onde a gente sente a dor. Não é o corpo físico que sente dor ou que sente emoção, é o corpo astral. Por isso que se você faz de repente um passe, espírito, uma coisa assim, você retira o corpo astral um pouquinho, ali não sente dor. Você pode fazer cirurgia, né? Sem nenhum problema. É onde o anestésico também entra. Então, assim, e nós temos o corpo mental, que nós estamos usando todos agora para entender o que eu estou falando, para traduzir a linguagem sonora em conceitos e entender, enfim, né, que faz então o corpo mental que a gente usa para pensamentos, para lógica, para raciocínio, imaginação, tudo isso é corpo mental, né? E que a gente cria, né? Vou falar daqui a pouquinho, a criação e a chave, uma das grandes chaves para a gente mudar o mundo, né? Tá justamente aí no que eu vou falar daqui a pouco. Então esse quaternário, corpo físico, corpo astral, corpo mental e o corpo vital, é o que a gente chama de quaternário, né?
São 4 corpos. E acima disso, ou não é acima, mas ao mesmo tempo, está tudo aqui. Tá? Nós temos esses 7 corpos existindo ao mesmo tempo. Aí nós temos o corpo mental abstrato, e nós temos o corpo búdico, e nós temos o corpo átmico. Aí é a nossa trindade, é o Deus em nós. É isso que a gente está tentando despertar, para a gente trazer para o nosso dia a dia essa trindade divina, e a gente ser um Deus-homem, e ser um homem-Deus andando pela Terra. Tá? A gente fazer a conexão justamente dessa parte divina com a parte humana. Essa é a reconexão. Por que Porque a gente já foi um dia assim. Né? Então o ser humano está fazendo essa busca de conectar a sua trindade divina com o seu quaternário humano. É a grande luta, é a grande batalha. Tá? E é aí que nós vamos solucionar. Não tem outra maneira da gente resolver os problemas. Nem os nossos pequenos problemas do dia a dia, nem os grandes problemas da humanidade. Porque, como eu disse, se cada um de nós se resolver, se amanhã, imagina, Moisés, se amanhã todo mundo se reconectasse, todo mundo fizesse esse trabalho, estaríamos no paraíso. Né? Não haveria mais guerra, não haveria mais inveja, não haveria ódio, não haveria nada dessas coisas. Viveríamos no paraíso. Então, vamos começar. Né? Então, eu falei com vocês, tem uma chave aí importante. Nesse quaternário, bom, o corpo físico, o corpo vital, a gente pode cuidar do corpo físico, e o corpo vital é com alimentação, respiração, né, prana. Né? Então, o prana está eu vou no rio, eu vou na natureza, eu me nutro de prana, eu faço uma boa respiração, eu absorvo prana, na água eu absorvo prana, então é importantíssimo saber o que a gente está com. E onde a gente anda, aqui está repleto de prana, mas se eu for num cemitério, não está, em determinados lugares é melhor evitar. Né? Porque de repente a gente vai até doar, a gente vai sair de lá meio cansado, ou aquela pessoa negativa, a gente conversa com ela, nossa, parece que passou um trator em cima da gente, vamos evitar. Né? Mas aí que está. Agora, onde a gente pode trabalhar? Na nossa alma. O que é a nossa alma? Corpo astral e corpo mental. Tá? Há uma diferença, a gente estuda aqui, entre alma e espírito. Muitas vezes se confunde, acha que é a mesma coisa, alma e espírito. No nosso entendimento aqui não é. Tá? O que os mestres nos ensinaram é que não. Espírito é essa parte divina que eu falei. Corpo mental abstrato, corpo búdico e corpo átmico. É a divindade. E esse é o espírito. E acima dele nós temos ainda uma outra realidade maior, mas fica para uma outra palestra. E o que nós temos que trabalhar no quaternário é emoção e mente. Aí que está, aí que o bicho pega. Literalmente é aí que o bicho pega. É aí que a gente pode dar acesso a ser as coisas acontecerem desde uma doença. O que é a doença? A doença é um desajuste nosso. Ela não acontece por acaso. Tá? Você tem um fator, claro, você tem uma bactéria, um vírus, ele é um devata, que a gente chama aqui. Ele é um causador, tá? Ele é a manifestação física da doença. É o físico da doença. Como a gente tem um corpo físico, a doença tem um corpo físico. É uma bactéria, um fungo, né? Um vírus. Beleza. Mas o que é a parte vital, a parte extrafísica desse vírus? Ele chama devata. E como é que a gente, esse devata entra em nós? Quando a gente dá brecha. Se a gente tiver o nosso corpo áurico, o nosso corpo vital, né, o nosso corpo prânico, totalmente, se olhar, tirar a fotografia aqui, né, tiver perfeito, alguém olhar e ver seu aura assim, brilhante, dourado, brilhante, reluzente, você não pega doença nenhuma. Por que Francisco de Assis beijava leproso? Beijava leproso, vivia com ele, nunca pegou lepra. Por que Madre Teresa de Calcutá andava lá pelas ruas mais imundas lá de Calcutá, na Índia, naquelas favelas lá que deixam as nossas aqui de longe, na realidade triste lá, nunca se contaminou com nada? Porque ela tinha esse corpo vital muito bem fortalecido. E, além do mais, ela tinha o amor, né? O amor lá de cima, o búdico. Tá? O corpo búdico dela já era avançado também. Então, ela tinha esse amor que protege a gente de tudo. Então, nós temos que fazer trabalhar as nossas emoções e a nossa mente. Tá? A gente vive povoado de pensamentos o tempo todo. Né?
a gente tem que dar uma varrida nisso aí, ou dar uma peneirada, sabe, no que a gente está pensando e no que estão fazendo a gente pensar, evitar ficar vendo muito noticiário, ou ficar vendo notícia ruim, ficar vendo filme desagradável, filme que invoca só violência, morte, desrespeito às pessoas. Vamos evitar isso. Ao invés disso, vamos ver filmes agradáveis, vamos conversas agradáveis, né? Vamos parar de lamuriar com as pessoas, aquela pessoa que chega, está tudo bem? Tá, mas eu estou com isso, estou com aquilo, meu tio, meu avô, meu passarinho, todo... Não dá, gente. Isso aí pertence ao ciclo passado. Vamos falar o contrário. Que bom, eu estou bem, estou com saúde, estou ótimo. Não importa se eu estou, sabe, com problema. Não, eu estou ótimo. Porque estamos mesmo, nós estamos vivos, nós estamos respirando. Quantas pessoas dariam tudo que tem para estar aqui no lugar que a gente está? Então nós estamos ótimos. E nós estamos buscando, nós estamos nos entendendo. A coisa mais difícil do ser humano fazer é se entender, se conhecer. É isso que nós estamos propondo aqui. Dizem que Deus, quando quis esconder a verdade, ele procurou. No fundo do mar, não. No espaço, não. Aí botou num lugar. Nesse lugar ninguém vai procurar. Dentro do próprio ser humano. A verdade está dentro de nós. E a gente não procura. A gente procura fora. A gente ouve dos outros, a gente procura no noticiário, procura nas faculdades, e nunca encontra. Porque está dentro da gente o tempo inteiro. Então vamos olhar para a gente com carinho, com gratidão, com amor. Amor por nossas células, amor por nossos corpos, amor pela gente. A gente está na luta. Não é fácil viver nesse mundo, não. Puxa vida. Quem falar que veio aqui passear, tá enganando, né? Ninguém veio aqui passear. A gente veio aqui batalhar. E temos direito a passeio, sim. Temos direito a passear, temos direito a comer coisas gostosas, a brincar, tudo. Mas tudo tem o seu tempo, como diz o Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo, a sua hora. Então vamos olhar para a gente, que esse é a grande maneira da gente mudar o mundo, da gente deixar um mundo melhor para quem vem. Pensamentos e emoções. A pessoa me xingou. Eu tenho a alternativa básica, é xingar de volta. Ou meter-lhe um pontapé, né? Isso é o instintivo. Isso não pertence a um ser humano mais. Um ser humano que está aqui procurando evoluir. Então não vamos fazer isso. Bom, me xingou, eu posso só segurar aquilo também. Reter aquilo, não dar uma de bonzinho, não xingo não, mas aquilo fica me incomodando. É um espinho que entrou lá dentro. O mestre falava isso, movimento de retenção. Movimento de retenção. A gente retém aquilo. A gente guarda para a gente, como guarda um tesouro. Mas é uma mágoa, é uma tristeza, uma dor, que a gente guarda. E aí, passou muitos dias, não me incomodei, não, o cara me xingou. Não, eu sou ótimo, beleza. Aí, alguém me fecha no trânsito, alguém pisa no meu pé, eu solto o cachorro, o papagaio, solto tudo em cima do cara. Xingo até a terceira geração dele. Porque aquilo ficou guardado. Então, não resolvi. Eu fingi que não estava ali, mas estava. Não adianta. Então, me xingou, a gente vai fazendo exercício. Primeira vez você chuta o cara também, na segunda você xinga também, na terceira você já, larga para lá, mas ficou aquilo, na quarta. Lá para as tantas, se você fizer olhar para isso com vontade, com amor, sabedoria e atividade, de repente a pessoa xinga, você, é só a opinião dela. Qual o problema? Eu não gosto de quem usa calça preta, tá. Eu não gosto de quem usa blusa verde, qual o problema? Você torce para o time tal, e você torce para o time tal, qual o problema? Eu sou do tal partido, eu sou não... Qual o problema? Que bom que existem diferenças. Se todo mundo torcesse para o meu time, para o Atlético Mineiro, não tinha graça. Como é que eu ia zoar do Cruzeirense quando ele perdesse? Então, nós temos que agradecer a diversidade que existe em nós, inclusive. Eu estou feliz agora, daqui a meia hora pode ser que eu esteja triste. Ótimo, faz parte. É a trajetória do ser humano, mas eu posso evitar isso. Eu posso, com o tempo, devagarzinho, fazendo com que esses momentos cíclicos sejam mais, até chegar a uma constante, que eu vivo em equilíbrio. E aí eu vou descobrir o que é paz. Nenhum de nós, de repente, viveu paz até hoje. O mundo não está em paz, nunca viveu paz. Mas teve época, Pax Romana. Tá, eles não brigavam, porque Roma estava lá. Se brigasse, eles desciam o cacete. É igual na Guerra Fria aí.
Ah, vivemos anos de paz, claro. A União Soviética e os Estados Unidos tinham bomba atômica. Quem ia brigar com eles? Isso não é paz, gente. Isso não é paz. Ah, não brigo com meu vizinho porque ele é mais forte que eu, não vou apanhar. Isso não é paz. Não é paz. Pô, isso é só, estou fingindo. Paz é você não se importar, você está bem, você está conectado consigo mesmo, com a divindade que está dentro de você está entusiasmado o tempo inteiro. Esteja fazendo frio, calor, tem dinheiro, não tem dinheiro, sabe, a sogra te xingou, não tem problema. Tranquilo, vou viver em paz. Então, paz é um conceito que a gente ainda tem que aprender a conquistar. Tá? A gente, às vezes, vive pequenos, né, momentos assim que aproximam da paz. Né? E são magníficos, a gente nunca mais esquece. Né? Quem já teve filho, vai lá ver o neném nascendo, e você põe no colo pela primeira vez, pelo amor de Deus. Nossa, é um momento que você fala assim, agora eu sei o que é realmente esse sentimento mais nobre que o ser humano pode sentir. Mas a gente vive no inferno também quando a gente entra nessas brigas bobas aí, né? Então a gente tem o inferno e o céu dentro de nós, não estão fora. Ah, eu vou morrer, eu vou para o céu? Não, o céu caminha comigo, ou o inferno, ou o purgatório está dentro de mim. Geralmente a gente vive no purgatório, mas a gente pode alcançar, é nosso dever, não é só nosso direito, não, é nosso dever alcançar o céu, ou o nirvana, ou o que for, que as pessoas chamam, que é esse estado de beatitude que os santos vivem. Né? A pessoa está sempre bem, não é que ela não tenha as dificuldades, tem, mas ela está em paz. Então, quando estiver em paz, então a crise ela não está externa. É isso que eu queria deixar, assim, esse meu ponto de vista. E eu estou aberto aqui, estou passando o meu ponto de vista, estou passando os conceitos que a gente aprende aqui. Né? Mas eu posso ter aprendido errado, posso ter entendido errado. Então, vocês podem discordar, nós vamos ter daqui a pouco 10 minutos para vocês perguntarem. Mas é o meu ponto de vista, de acordo com o que eu aprendi. E como foi falado aqui no início, eu sou um autodidata. O que quer dizer isso? Que eu estudo por conta própria. Né? Eu entrei em 4 faculdades, mas eu aprendi e fui fora. Diploma de faculdade é muito bom, importantíssimo. Você tem uma carreira, você tem um rendimento bom, você seguir uma trajetória que você tem afinidade, que você tem, né, até um dever ali com a sociedade, você ser um bom profissional. Mas o ensinamento básico, ele não está nas faculdades. Você pode ter 10 diplomas, doutorado, pós-doutorado, e ser um chato, e ser um prepotente, um arrogante, e não ter paciência nem com ninguém, nem com a sua família. Então, sabe, no frigir dos ovos, fica uma coisa capenga. Então, às vezes, uma pessoa simplérrima aí, e quem não conhece aquela pessoa simplérrima, né? Que abre a boca e você fica babando assim, quando eu crescer quero ser igual a ela. Tanta sabedoria que escorre da pessoa, da vida da pessoa, do dia a dia da pessoa, você fica assim, no sonada perto desse cara. Então, a sabedoria é que vai nos tirar da crise, a sabedoria é o conhecimento da gente mesmo, porque conhecendo a gente conhece todo o universo, tudo está no ser humano, tudo que existe no universo, olha que é usado, hein? Estou falando. Tudo que existe no universo está dentro de nós. Tudo. Tá? Então, a gente é uma criatura que a gente mesmo não se entende ainda. E aí que dá o nosso dever, nos conhecer. Entender quem somos. E aí 3 perguntinhas bem simples, para vocês levarem para casa. Acho que a maioria já fez, talvez todos. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? E uma 4, que diabo nós estamos fazendo aqui, pô? São essas. Vamos pensar nisso. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e o que nós estamos fazendo aqui? Né? E agradeço a vocês, está terminando o tempo da palestra, agradeço muito mais uma vez. Acho que é uma honra, vocês estão dedicando horas de vida de vocês. Tudo que eu falei aqui, a enormidade que cada um de vocês é. O tempo precioso como está aí, as opções inúmeras que tem nesse momento acontecendo. E vocês se dispuseram a vir aqui. Então, para mim é uma honra. Eu espero ter sido minimamente assim, útil para vocês. E reitero, Sociedade Brasileira de Obiose está à disposição de vocês. Pede ele para passar o último. Ah, não, pode deixar. Nós temos um curso de peregrino, gente, só para fazer um merchandise aqui agora.
A SBE, né, Sociedade Brasileira de Eubiose, ela está aberta a toda e qualquer pessoa, tá? Independente de nada, ser humano, qualquer ser humano, como aquela porta está aberta, lá o nosso departamento de ensino está aberto a qualquer pessoa. Tá? Nós temos 4 graus de acesso, é o peregrino, 5 graus. Peregrino, a gente chama de peregrino, é uma entrada. Você fica ali 1 ano estudando uma vez por semana para conhecer os fundamentos, a base do que vai ser estudado depois. Aí você não tem ainda compromisso. Você passando esse grau, vem o grau Manu, que aí você vai começar a entender a antropogênese, o que é a antropogênese, como é que foi construído o homem, está sendo construído, a cosmogênese, como é que foi criado o universo, o que são os 7 dias da criação, etc, etc. Você vai entender uma série de coisas básicas. Tá? Depois, no grau seguinte, o grau Yama, você vai cuidar de emoções, você vai entender como exatamente isso aqui, alma e espírito, como lidar com isso, etc, etc. Depois vem o grau Karuna, depois vem o grau Astaroth, aí você, chegando ao final do grau Astaroth, você é convidado, é sempre livre, ninguém te obriga a nada, ninguém te induz a nada, somos livres pensadores. Na Sociedade Brasileira de Eubiose só tem livres pensadores, ninguém obriga ninguém a pensar nada, ninguém tem que seguir ninguém, somos livres pensadores. Aí você, querendo continuar, você então presta um juramento dentro do templo, perante a pira, e você passa para o que a gente chama de série interna. Aí, na série interna, a gente tem acesso ao que o nosso venerável professor, né, o JHS, Henrique José de Souza, deixou escrito. Ele datilografou durante anos, todos os dias, gente, na maquininha Hamilton antiga, e já no final da vida, já nem enxergando, mas todo dia ele datilografava mensagens para a humanidade, para a gente. Para chegar a isso aí, alguns livros que ele publicou, a gente precisa fazer esse processo. Estão convidados, quem ainda não pertence, tá? E, independente disso, são sempre bem-vindos, as portas estão abertas, a gente está à disposição de todos. Muito obrigado. Agora é com vocês. Quero ouvir perguntas. Quero ser desafiado. E eu tenho 2 opções para você. Eu tenho 2 opções. Eu posso falar. Aqui que vai perguntar aqui, ó. Eu posso dar a resposta, eu posso falar o clássico. Não sei. Você falou, Cecílio, sobre a paz. Eu acho assim, interessante que no ritual da missa tem uma passagem, né, que o padre, né, fala: a paz de Cristo. Que todos possam entender o que é a paz de Cristo. Me parece que é a verdadeira felicidade, né? Pronto, eu não tenho que responder. Ela falou, fez uma declaração maravilhosa, né? E é isso mesmo. E já aproveitar o gancho, gente, todas as religiões, todas as associações que cuidam do bem, do belo, do bom, são importantíssimas. São nossos irmãos, tá? Então a gente não faz exceção nenhuma, nenhum problema. Todas e todas estão cuidando do bem, estão procurando melhorar, estão querendo o melhor para a humanidade. Estamos todos no mesmo caminho da luz, né, da verdade. Tá? Mais alguém? Olha aquela menina lá. Espera aí. Uma pergunta e uma consideração. Quer dar uma palestra? Então, como ela falou da paz, né, de cada um, e a palestra foi em torno disso, tem também um episódio, até tem uma conhecida também, que ela é budista, ela talvez saiba até melhor do que eu, mas que parece que uma vez Buda, ele colocou entre os discípulos, né? Olha, o Buda, ele está entre vocês, porque antes eles ficavam conflitando, aí todo mundo falava: nossa, mas quem será que é? Será que é ele? É o outro? Aí todo mundo começou a se tratar assim, um pouco diferente, olhando o ser divino, que é o velho, antigo, bom Namastê, né? E aí todo mundo se iluminou. Quer dizer, essa fraternidade, esse... Isso. Olha que gatilho legal. Ótimo, obrigado. Vamos olhar o outro. Vamos ver em cada um de nós um Buda, um Jesus, um Krishna. Né? São todos, aliás, aproveitando o gancho, quantos avatares, a gente chama de avatares aqui, esses seres de luz, né? Esses seres que vieram trazer mensagens, né? Cada um no seu tempo, cada um no local específico do globo. Por quê? Porque tinha que falar de acordo com os ouvidos, com a realidade daquele momento, daquele local, daquela história. Todos são iguais, gente. Rama, Moisés, Ramakrishna, tantos e tantos, outros que a gente ouviu falar pouco, aqui na América do Sul teve.
sabe? Vários deles, né? Quetzalcoatl, Mancapaco, são vários e vários que vieram trazer a mensagem. Nenhum deles criou religião. Religião foi criada pelos homens na sequência. Mas Buda, Krishna, Jesus, Yeshua Ben Pandira, né? Então, assim, todo esse conhecimento, tudo que eles trouxeram a mesma mensagem, que é o que a gente está tentando falar um pouquinho aqui, né? E que a gente tenta passar para quem vem aqui até nós. É a mesma mensagem. O que deturpa são os entendimentos, são a maneira de enxergar, de ver, mas a mensagem límpida, cristalina é a mesma. Mais alguém? Faz pergunta difícil não, que eu não sei. Esse povo está tímido hoje, viu? É o frio. Vamos esquentar aí, ainda tem 5 minutinhos. Tem uma moça, ó, você está muito longe, vem mais perto da gente. Tão longe de mim, distante. Espera que eu vou te levar o microfone. Prazer. Você é de Belo Horizonte, da onde? Ô, minha irmã, você é conterrânea? Sim. Tá, quando eu nasci, na verdade, era para ter nascido em Contagem das Abóboras, né? Mas, como Contagem não tinha médico, hospital, meu pai levava minha mãe, para a gente nascer em Belo Horizonte. Então, nasci na maternidade Odete Valadares. Aos 7 anos eu mudei para Belo Horizonte, aí morei em vários, morei no Nova Suíça, Prado, Alipe de Melo, Santo Antônio, morei num monte de bairro lá, passei bastante por Belo Horizonte. Ah, então você reside aqui hoje? Eu resido aqui, exatamente, já tem desde 2009 já. Não, porque nós somos de Contagem das Abóboras e estamos passeando aqui. Que bom, eu morei na rua Francisco Miguel, ali bem no centro antigo, junto do fórum, ali bem no centro mesmo, Francisco Miguel, tá? Que na sequência vai dar na igreja de São Gonçalo, lá em cima, né? Sim. Só que era uma época que foi em 1964 que eu nasci, né? Sim. Era longe de Belo Horizonte, era bem legal. Mas ainda tem a casa dos meus avós, está ali, uma casa antiga, que foi, nossa, um casarão antigo que tem ali na Francisco Miguel, tá? Entendi. E que bom que vocês vieram. Você falou muito do medo. Sim. Né? Então, não é complementar nem... É o que eu acho. Pois não. Vamos ouvir, muito importante. A gente vivendo esse mundo de crise, né, onde a gente tem que tentar tirar o S e colocar CRI, né? Sim. Eu penso assim que a gente precisa acreditar muito em nós, e você foi muito claro, muito maravilhoso o que você disse. Obrigado. Para a gente lidar, para a gente dar conta desse momento que nós estamos vivendo, de transição, né? Uhum. Nós precisamos acreditar muito na gente. E a gente, para acreditar em nós precisamos primeiro do auto-perdão. Uhum. Erramos. Vamos continuar a errar. Mas precisamos acreditar no nosso potencial criativo. Somos todos filhos de Deus. E a partir do momento que a gente é capaz de acreditar em nós mesmos, nós nos fortalecemos, nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus, entendemos que somos e que somos capazes de realizar tudo que queremos, mas desde que esteja, né, não ferindo o outro, não passando a perna no outro, não magoando o outro, não achando que o pirão está pouco, minha farinha primeiro, ou vice-versa. Perfeito. Então, eu gostei muito do que você falou. Você falou a respeito de todas as religiões, claro. Né? O respeito que você dá para todas elas. Isso é muito importante. Então, eu saio daqui inebriada. Muito obrigada, viu? Que bom. Qual é o seu nome, irmã? Cláudia. Cláudia, outra Cláudia, olha. Ô, Cláudia, já valeu tudo que a gente fez, todo o nosso esforço, todo mundo ter vindo aqui só para ter ouvido isso aí. Que bom. Sim, tudo que você falou, perfeito. Isso mesmo, acreditar em nós, no Deus que reside em nós, e nós somos capazes de tudo, de vencer todas as dificuldades e julgar a crise para fora. Não existir mais crise na nossa vida. Sim, existir só soluções. Parabéns, muito obrigado. Obrigado. Então, é isso. Muito obrigado. Valeu, obrigado a todos. Vamos em paz, né? Obrigado. Até sábado que vem nós teremos outro sarau. E
provavelmente nós vamos fazer uma apresentação na semana que vem, que é eubiose em tema livre. Como é que funciona a eubiose em tema livre? É uma palestra que não está feita, ela vai ser construída na hora com as perguntas que vocês trouxerem. Aí vocês trazem as perguntas, a gente anota aí 10 perguntas, não é feito sozinho, é feito em 3, e aí a gente responde alinhando o que quer que vocês perguntarem, pode perguntar o que vocês quiserem. Não tem menor restrição de nenhum assunto, né? Então, sábado que vem, às 20 horas, eubiose em tema livre. Tá? Estão convidados. E às 19 horas temos o sarau, né? Quem quiser se apresentar no sarau, só chegar uns minutinhos antes para a gente pôr na lista, né? Para ter uma sequência assim, né? Sarau que totalmente livre. Tem o senhor recitou Salmos de Davi. Tem outro senhor que perguntou, posso trazer informação sobre o candomblé? Pode. Desde que seja respeitoso, você pode declamar uma poesia, falar da tua crença, falar do... Está tudo certo, nós estamos aqui compartilhando um ambiente cultural, né? Tocar um violão, tocar um piano, como for do agrado, né? Tá certo? Um sarau é uma coisa que antecede a existência de rádio, TV, essas coisas. As pessoas iam na casa uns dos outros, né? E tocavam, cantavam, né? E é isso que nós estamos resgatando aqui, essa coisa em família. Tá bom? Estão todos convidados, obrigado por vocês hoje. Tem café e chá aqui, viu? Café, chá, bolo, cortesia. Obrigado. Valeu, Luciano. Valeu. Vou embora.